Oiê! Bem, como vocês estão? Estou muito feliz, gente, para estar hoje apresentando para vocês o meu primeiro livro eletrônico. Para muitos, um e-book. Alfabetização em 100 dias. Bom, gente, eu sempre trabalhei com alfabetização, né? Me aposentei como alfabetizadora e hoje, depois de muitos estudos e com a minha prática, eu resolvi colocar isso neste livro eletrônico. Hoje eu vou apresentar o livro através dos 6 passos que eu ensino para alfabetizar uma criança em 100 dias. Tá bom? Eu sou Cleusa Passos, alfabetizadora, coach educacional, pedagoga e filósofa. Então vamos lá para a apresentação de cada tópico do meu livro. Alfabetização em 100 dias é um livro eletrônico que ensina através de uma atividade por dia a alfabetizar uma criança. Hoje, nas salas de aula por todo o nosso Brasil, eu sei que eu vou muito nas escolas de alfabetização. E eu vejo, né, quando converso com os professores de primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano, de educação infantil também, que eles estão perdidos. Eles pensam na alfabetização deles, que foi através do método tradicional, depois pensam como eles devem alfabetizar. E acaba acontecendo o quê? Muitos alunos são alfabetizados e uma grande parte fica sem ser alfabetizado. Por isso vai para o segundo ano, vai para o terceiro e não acontece esse processo. Mas para uma boa alfabetização, para que ela aconteça, boa ou não, né, gente? Ou existe alfabetização ou não. O professor precisa identificar o indivíduo como uma pessoa, como um ser que pensa, que ele é atuante, que aprende de uma maneira pessoal, de uma maneira única e também especial. Ele precisa desvendar os segredos que envolvem o cérebro no momento de aprender. Ensinar, na verdade, da maneira como o aluno aprende. E este livro eletrônico vem trazer para você essa possibilidade. Você que é professor de alfabetização, ou você mesmo que é pai ou mãe, familiar que deseja estar alfabetizando em casa. Então, gente, vamos lá. Alfabetização em 100 dias. Eu coloquei aqui o Instagram, tá? Para vocês, se vocês quiserem o meu livro. E aí, neste meu livro, primeiro nós vamos falar sobre aprendendo a ouvir. Depois, nós vamos estar falando sobre o conhecimento alfabético, a fluência, o vocabulário, a compreensão e, por último, a produção de escrita. Então, nós vamos estar conhecendo e usando os conhecimentos trazidos pela neurociência. Atividades que envolvem a família como facilitadora dessa aprendizagem, respeitando as características, claro, do cérebro do aluno. Está bem definido o papel do professor como mediador e o aluno como participante ativo do pensar e aprender. É um método de ensino adequado, gente. Um professor, uma mãe, um irmão, qualquer pessoa pode ensinar. Ou melhor, pode brincar com essa metodologia ativa. São 100 dias exatos, gente, para crianças que não forem estimuladas. Quer dizer, são 100 dias para aquelas crianças que não têm um exemplo de leitor, de escritor em casa. Tem crianças que os pais trabalham fora
né? Não tem tempo mesmo, mas ficam com a avó. E a avó é leitora, então a criança percebe que a avó lê a Bíblia, a criança percebe que ela canta uma música e ela grava. Então, essa daí vocês podem ver. Essas crianças elas chegam na escola já com uma bagagem na alfabetização e logo elas acabam reconhecendo as letras, identificando, aprendendo a escrever e ler, claro. Quando a criança não tem essas referências em casa, ela precisa realmente dos 100 dias. Fora isso, não, muito menos elas vão conseguir ser alfabetizadas. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro tópico do meu livro é aprendendo a ouvir. Então, aprendendo a ouvir, gente, é o primeiro arranjo. Nele você envolve a criança com as palavras, sílabas e letras através das atividades. E aí, com esse primeiro passo para ensinar a criança a ler e escrever, é desenvolver uma consciência fonética, sem a qual elas podem ter dificuldade de alfabetização. Embora, gente, seja fundamental para a alfabetização, falta para muitos alunos. Então, tem muitos professores que pensam para alfabetizar é necessário que a criança chegue na escola, pegue um lápis, pegue um caderno e comece a escrever, 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 escrever. É muito importante que atividades voltadas para a identificação de sons possam ser feitas com seu filho a qualquer momento, seu filho ou aluno. Não é necessário tempo ou lugar especial. Por exemplo, se os seus alunos estão fazendo fila para o almoço, por que não aproveitar para implementar essa tática? E você, mãezinha, em casa também. O nosso cérebro aprendeu a ler a partir de uma reciclagem dos neurônios. Esses neurônios eram usados para outras atividades. Então, a criança nasce, aquele bebê vai se desenvolvendo e ele vai aprendendo fazer várias situações, né? A pedir água, a andar, a sentar, a correr, aprende até a cair, né, gente? Então, o cérebro dele já está programado para praticamente o instinto. Estou com fome, choro, peço a comida, vou mamar, e isso. E quando chega na época da alfabetização, se ele não teve estímulos nenhum, ele precisa o primeiro passo dominar os fonemas e os princípios posteriores do alfabeto. É saber distinguir os sons, identificar o timbre e a localização das fontes sonoras. É uma habilidade essencial para desenvolver a sensibilidade dos alunos ao som. Assim, no primeiro movimento de criação musical, estuda-se a forma de som que constitui o sistema vocal. O cérebro mobiliza a mesma área para a leitura de qualquer idioma, sabia? A leitura, ela despertou em nosso cérebro a capacidade de perceber diferenças sutis e aumentou nossa capacidade de memorizar informações. Pensa nós que usamos a língua portuguesa, que é uma língua extremamente difícil, e nós vamos nos adaptando e aprendendo a ler e escrever, não é? A alfabetização, gente, ela é muito mais rápida quando se ensina que as letras representam diferentes sons, a combinação das letras ou dos grafemas, a direção da leitura, que deve ser da esquerda para a direita. Mesmo a forma gráfica pode representar letras e sons diferentes da posição, que a parte do ensino das letras e da correspondência fonética de cada uma delas. Então, gente, estudos mostraram que a criança alfabetizada dessa forma aprende a ler mais rápido e eficiente. Desenvolver a consciência fonológica é a chave do processo. Quanto mais próxima for a correspondência da letra com o som, mais fácil para o aluno automatizar a ação de ler. Muito legal, né, gente? Então, nós vamos olhar aqui. Por exemplo, identificar e categorizar sons.
soletrar a palavra com os alunos ao mesmo tempo em que batem palmas para cada sílaba. Essa atividade ajuda a identificar a quantidade de sons em uma palavra. Por exemplo, ao invés de você dar logo um lápis para o seu aluno, faça o favor, gente, faça o favor de brincar com ele. Vamos brincar com os nomes, com material escolar, por exemplo. Lápis. Vamos bater palmas para cada pedacinho que eu falar da palavra lápis? Lápis. Régua. Régua. Caneta. Caneta. Borracha. Borracha. Caderno. Caderno. E aí eu vou brincando com essas palmas, eu falo os nomes deles, pergunto qual o nome maior da sala, qual que eu bati mais palmas é que é o nome maior, e assim eu vou. Depois eu posso substituir sons para formar novas palavras, eu posso adicionar ou subtrair fonemas, eu posso combinar sons para formar novas palavras. Por exemplo, eu posso brincar com eles. Abacá, eles têm que continuar. Melancia, carambó, abacate. Então, gente, olha bem. Adicionar ou subtrair fonemas para formar, novas palavras. Mas espera aí. Substituir os sons para formar novas palavras. Rato. Eu posso tirar o ra e colocar o pá, que vai formar pato. Eu falo cavalo. Se eu trocar o lo por outra letra, eu posso formar cavaco. E se eu tirar alguns fonemas? Ventilador, ventila. Comestível, come. Então, eu posso tirar alguns fonemas e criar uma nova palavra. Conhecimento alfabético, gente, é outro tópico do meu livro. E assim como no Aprendendo a Ouvir, você tem várias atividades diárias para você trabalhar com seus alunos ou com seu filho, aqui também você vai ter estratégias que envolvem a percepção de palavras, prosódia, sílabas e aliteração, estão mais relacionadas à consciência fonológica, uma apreciação geral dos sons da língua. As estratégias que envolvem isolamento, síntese, segmentação e substituição de sons estão diretamente relacionadas à consciência fonêmica, que é a capacidade de reconhecer e manipular os sons que compõem a fala. Bom, gente, ter o domínio do princípio alfabético é uma forma de garantir sucesso nas próximas fases do processo de alfabetização da criança. Aliado com a estimulação da consciência fonológica, a capacidade de manipulação dos sons das letras prevê o melhor desempenho nas habilidades de leitura e de escrita. Para aprender o princípio alfabético, o conhecimento alfabético, a criança deve ser capaz de reconhecer e produzir os sons de cada letra, realizando a correspondência entre elas e suas representações fonéticas. Então, mas por que isso é tão importante, né, gente? Então, o domínio do princípio alfabético garante à criança uma base sólida para a decodificação de palavras e para o aprendizagem da instrução fônica. Então, as crianças vão ser estimuladas a realizar a correspondência entre grafemas, que são a representação escrita da letra, e fonemas, que é a representação sonora da letra. Essa correspondência que vai ser a responsável pelo sucesso nas habilidades da leitura e da escrita. Então, vamos lá. Aqui nós temos a percepção de palavras envolve o conhecimento da criança e entender que, por exemplo, eu sou feliz. Existem 3 palavras que compõem essa frase. Ela entender que uma frase é composta de palavras, essa percepção que ela vai ter. Na prosódia,
com as atividades de prosódia, o aluno, ao mesmo tempo que vai acontecendo todo esse processo, ele vai entendendo por quê. Porque nós temos acróbata ou acrobata, xerox ou xerox, réptil ou reptil. Isso ele vai entendendo só por causa da consciência alfabética. Isso é muito importante para uma boa alfabetização. Depois a gente vem com a aliteração. Mas o que é a aliteração? O que a criança aprende na aliteração? A aliteração, gente, é a repetição de sons consonantais. Por exemplo, a criança começa a aprender a literação. Vamos lá cantar um pouquinho. Chove chuva, chove sem parar. Essa música é do Jorge Benjor, gente, é uma repetição das consoantes CH. Isso é a literação. E a literação a gente vem trabalhando também com atividades diárias, com, por exemplo, um trava-línguas, berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu bezerro, gritando mamãe. Claro que essa é uma canção de Caetano Veloso, só foi o exemplo para você que é professora, né, gente? Mas quando nós podemos trabalhar ditadinhos para os alunos, que o ditado é muito importante, gente, ele está ouvindo o que você está falando com muita atenção. Vozes veladas, veludosas, vozes. Leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. Da Luiz de Camões eu trouxe aqui para vocês. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A repetição da consoante R. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, o provérbio popular, que é a repetição da consoante F, né, gente? O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. É um advérbio, é um provérbio popular e repete muito, gente, consoante S. Então, quando o aluno começa a entender a literação, que avião e água têm as mesmas letras no início da palavra, nossa, ele já está no processo, está muito engajado neste processo. Depois a gente vem pelo... Quando a criança entende o processo de isolamento da palavra, por exemplo, eu sou linda, eu é uma palavra, sou é uma palavra, linda é uma palavra. Você é mais linda ainda. Foram 5 palavras e eu posso isolar você. Eu vou isolar a palavra você. Quando ele entende isso, ele começa a perceber que existem a frase e que eu posso construir um texto. E a síntese da palavra, eu tenho uma palavra e eu posso dividi-la em sílabas, em letras, em fonemas. E tudo isso faz parte de um processo e a criança vai tendo este entendimento. E a segmentação da palavra, né? Como é a segmentação que a palavra tem que ter sentido? Eu não posso escrever abacaxi e colocar o xi lá separado da palavra. Como também uma frase tem que ter segmentação, tem que ter uma pontuação, tem que ter todo um processo na leitura, na escrita, na fala. A segmentação de texto. Muitos adultos hoje não conseguem ainda utilizar o caderno, tem dificuldade porque foi por causa da hora da alfabetização e nas séries seguintes não foi dada importância à segmentação. A substituição. Eu posso substituir uma letra, uma sílaba e criar uma nova palavra. Tudo isso nós teremos como atividades diárias no cotidiano da criança de uma maneira prática, uma brincadeira. Para cada atividade, um objetivo e uma brincadeira. E a consciência
consciência fonêmica, que é o que o aluno precisa ter essa consciência. Que os sons das falas, os sons das palavras, essa é a consciência fonêmica. E aí, depois dessas atividades todinhas, nós vamos para o terceiro tópico de atividades, que agora será para fluência, né? A fluência da leitura oral é a capacidade de ler texto com velocidade, precisão e ritmo. A fluência libera a memória do leitor e reduz a carga cognitiva no processo de decodificação, então permitindo que ele se concentre na compreensão do que está lendo. Além disso, torna a leitura menos cansativa e mais agradável. Na sala de aula, a fluência individual e coletiva é desenvolvida por meio de exercícios que estimulam a leitura em voz alta e imitam a fluência da leitura. Então, gente, é importante salientar que para considerarmos a fluência leitora do estudante, é preciso que ele já tenha domínio dos códigos conquistado, a base alfabética do sistema de escrita. Então, quando a criança ainda não adquiriu esse controle sobre os significados e exerce a leitura na base palavra por palavra, ele tende a não ter a compreensão necessária para o texto. E aí, para obter uma boa fluência, nós precisamos de trabalhar atividades, que estará no livro, é claro. Leitura em voz alta, ouvir e acompanhar gravações de áudio, atividades lúdicas com novas palavras, revezar a leitura em voz alta, leitura em dupla, leitura de eco. Tudo isso é que nós vamos estar trabalhando. Depois a gente entra em vocabulário, é claro. Obviamente, é impossível para um professor dar instruções específicas para cada palavra que o aluno não conhece. Portanto, eles precisam ser capazes de expandir seu vocabulário por conta própria. Então, aqui no livro, eu vou ter estratégia que usa o contexto para expandir o vocabulário. E para isso usamos homófonos, no entanto, os professores são livres para usar outras palavras, como sinônimos ou antônimos, né, gente? E aí, a gente vai trabalhando para aumentar o vocabulário. Visite uma biblioteca, encontre e use sinônimos das palavras, gente, sempre pergunte a eles. Comece pelas palavras fáceis. Ensine e reforce o alfabeto. Use palavras descritivas, gente. Faça etiquetas em tudo que tiver na sala. Pode fazer etiqueta igual antigamente. Isso daí não é errado, gente. Etiquetar a nossa sala nunca foi errado. Sempre foi importante, tá bom? Colagens com palavras, recortar do jornal, das revistas, as palavras. Gente, dê ditado na revista, tem aquelas revistinhas que vêm às vezes para a escola, do IBGE, aquelas revistas que vêm a prefeitura, ou o estado, ou o governo federal manda, dessas campanhas. Vá no posto, pegue os folhetinhos, posto de saúde, dê ditado, fala para a criança, gente, vocês vão circular a palavra dengue, se for um folheto, um panfletinho de campanha. Dengue. Agora eu quero que vocês circulem todas as palavras que encontrarem. Mosquito. Isso, muito bem. E assim, gente, você vai trazendo este livro, você vai se encantar. Todo dia você tem uma atividade que vai, o que eu estou falando, você vai fazer na prática. Você não vai ficar lendo, estudando. Você já vai chegar na sala, já tem atividade. Claro, você precisa pegar o material antes para fazer, é claro, né? Muito bem. E euzinho aí, coloquei minha foto lá em Ibiraçu, né? Mosteiro Zen Budista, aquele portal. Achei legal, eu passo de vez em quando lá. E nós vamos para a compreensão, que é o objetivo final da leitura. Para que serve, né, gente, uma leitura?
se eu não sei extrair o significado, identificar informações implícitas e explícitas, entender a intenção do autor e conectar o texto com informações conhecidas. Não servirá para nada, gente, né? Então, para a compreensão, eu coloquei alguns exemplos aqui que vai ter no meu livro. Acompanhar histórias. Para a compreensão, o aluno precisa acompanhar histórias. Pode ser história contada, gente. Pode ser histórias lidas. Ele vai ouvir. Às vezes a gente preocupa tanto com qual a pergunta que a gente vai fazer com esse texto, fica só falando interpretação, só interpretação, e a gente esquece que primeiro a gente precisa compreender. Então, se o aluno acompanha histórias que você lê para ele, ele fica concentrado na leitura, na história contada ou na lida, você vai fazer o quê? Você vai pegar esses fatos da história. Antes, por exemplo, eu vou pegar o livro Chapeuzinho Vermelho. Estou dando só o exemplo que ele já conhece, é claro. Eu vou fazer uma previsão para os alunos. Gente, o que vocês acham que vai acontecer dessa história? E eles vão prever o que vai acontecer ali na história Chapeuzinho Vermelho. Ou eu posso antecipar fatos. Gente, nessa história, quem vocês acham que pode aparecer aqui? Muito bem, aparece sim o lobo mau. Ah, aparece o lenhador. Ah, sim, tem a vovó. Ah, acontece lá no meio da floresta. Isso mesmo, a antecipação dos fatos, gente. Isso tudo a criança vai ouvindo e vai aprendendo. É como se você estiver viajando no ônibus e você tá sozinha, aí você começa a escutar as pessoas conversando, os casos dela, e você passa a imaginar, só que você já é adulto. A criança, a gente que tem que instigar, né? Precipitar o que pode acontecer. E por último, vocês vão ter a produção de escrita. Eu vou ensinar como trabalhar a produção de escrita. Para descrever com clareza, primeiro é necessário desenvolver habilidades motoras. Os lápis podem ser uma nova ferramenta para as crianças, deve ser praticado para segurá-lo, movê-lo, pressioná-lo adequadamente. Nada disso é trivial, gente. Cada estágio requer novos caminhos neurais, que são diferentes do que as crianças estão acostumadas. Bom, gente, a alfabetização não acontece da noite para o dia, mas com treinamento extensivo. E você vai conseguir trabalhar várias atividades para que a sua criança possa produzir a escrita dela. Então, gente, você para isso vai fazer o quê? Vai criar com seus alunos, através de conversas, um repertório com vários gêneros textual. Por exemplo, desde uma fábula, piada, um clássico, vários tipos de gêneros textuais que a gente trabalha com as crianças, vocês vão estar pegando esse repertório e trabalhar uma MPB, é um repertório, a letra das músicas de MPB, esse gênero textual. E você vai produzir, gente, textos coletivos. Então, se eu contei uma história, por que eu não posso escrever essa história no quadro? Eu, professora, vou escrever um texto coletivo. Eu contei, eles vão recontar para mim a história para que eu possa escrever. Claro que eu vou usar tudo que eu falei até agora aí para fazer a escrita no quadro, né? Então, planeje esse momento de produção textual com antecedência, com carinho. Organize esses objetos e essas informações em sua sala de aula de maneira que todos possam ver. Pense nos detalhes e no envolvimento deles com a construção desse repertório. E no meu livro, gente,
tópico do meu livro, eu envio o vídeo ensinando a trabalhar aquela atividade, tá bom? Pense nos detalhes e no envolvimento deles com a construção desse repertório. Tá bom, gente? Gente, eu sou Cleusa Passos, euzinha aqui, minha foto, né? Esse é o meu projeto. Espero que vocês entrem lá no Instagram, se dediquem a ouvir esses vídeos para entender como que é o processo de alfabetização em 100 dias. Estarei por lá no Instagram. E eu peço, claro, né, que você dê o like para este vídeo e também pode escrever que eu vou estar respondendo aqui lá no Instagram, tá bom? Estou à disposição de vocês. Muito obrigada. E aqui é o meu Instagram, Alfabetização em 100 dias, tudo junto. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. O meu e-mail, cleusapassos@hotmail.com. E o meu WhatsApp, que é o 998 53 28 41. Envie uma mensagem para mim. Se eu não atender sua ligação, depois eu retorno. Mas deixa primeiro uma mensagem para mim, tá bom? No meu WhatsApp. Um beijo para vocês. Sucesso para vocês sempre, gente. Beijo na bochecha.